Olá, começamos agora mais um Frente a Frente, hoje aqui comigo o deputado Davi Maia, do Democratas, ele que fala sobre a ação parlamentar do seu mandato nesse primeiro semestre legislativo. Deputado, eu quero aqui agradecer a sua participação, deputado Davi Maia, que também é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e vai nos falar sobre essa temática com mais destaque, digamos assim. Deputado, mais uma vez eu agradeço e comecemos justamente por um pronunciamento que o senhor fez agora recentemente, já agora no final desse primeiro semestre legislativo, na tribuna, o senhor foi à tribuna da casa para falar sobre, criticamente, fez duras críticas, né, ao governo sobre os 10 anos, praticamente, 9 anos, das enchentes, e os recursos federais chegaram a Alagoas e até agora pouco foi feito do que havia sido planejado naquela época. Qual a sua opinião hoje sobre essa questão que diz respeito justamente não só às edificações, mas também aos prejuízos ambientais, econômicos e até patrimoniais, porque envolve toda uma situação, né? Como o senhor vê essa situação hoje? Como pode buscar alternativas para solucioná-la? Muito obrigado. Primeiro, uma boa tarde a quem está nos assistindo. Ficou muito claro no dia 18 de junho, são 9 anos da enchente. Eu vivi na pele, eu sou de Quebrangulo, estava em Quebrangulo no dia da catástrofe. Eu sei basicamente o que aconteceu e o desastre que aquilo foi. Eu disse no meu pronunciamento que à noite, quando não tinha luz, não tinha comunicação, não tinha nada, quando o dia foi amanhecer, no dia que a gente viu a cidade destruída, pensou que era uma catástrofe, ficou em Quebrangulo. E a partir do momento que você foi reconstituindo os contatos, que foi chegando sinal de celular, que você conseguia passar nas estradas, você foi vendo que aquilo devastou toda uma região, tanto o Vale do Paraíba quanto o Vale do Mundaú. Na época, e com toda a ressalva que eu tenho a ele, o presidente Lula foi efetivo, esteve em Alagoas em tempo hábil, liberou recursos em tempo hábil, foram construídas casas, são mais de 17.400 casas construídas, foram refeitas estradas, reconstruído pontes, tentado recompor as cidades. Muitas cidades são novas, como Branquinha, como Santana do Mundaú. Existe em Rio Largo, existe quase com a cidade toda completa nova. Porém, depois desses 9 anos, foram investidos mais 8 milhões, e naquela época, de reconstrução, foi mais de 1 bilhão e 700 milhões, é muito dinheiro. Depois veio mais 8 milhões e meio só para a elaboração de projetos. Contenção, de prevenção. De prevenção, exatamente. O projeto é colocar o plano de contenção e de prevenção de enchentes. E esse projeto identificou que seria necessário construir barragens de contenção nos rios Paraíbas e Mundaú, mais precisamente. São diversas barragens no rio. O governo de Pernambuco começou. Foram investidos mais de 300 milhões em Pernambuco. O governo de Alagoas não se mexeu. E qual a justificativa do governo de Alagoas para essa demora na instalação desses projetos? Nós podemos questionar aqui na Assembleia, na sessão especial sobre barragens, a gente teve condição de questionar o superintendente de infraestrutura da Secretaria de Infraestrutura. E foi alegado que não existia recurso. Mas, na verdade, o que falta é um planejamento político, uma vontade política. Não está no planejamento do governador esse projeto, apesar do governador ser de Murici, uma das cidades que foi mais afetadas e que teve mais gente morrendo, foi Murici. E, infelizmente, não está no radar do governador, porque é uma obra que não vai aparecer, só em caso de grandes chuvas, e mesmo assim, o objetivo da obra é que não aconteça nada. Então, é uma obra que não é eleitoreira, não é política. Então, o governador está pouco preocupado com esta situação. Nós defendemos que é um projeto de extrema urgência e necessidade para o estado de Alagoas. Não é um projeto caro. Porém, ele pode evitar um desastre econômico, ambiental e humano enorme. Em recursos financeiros, Alagoas perdeu, no ano de 2010, mais de 7 bilhões de reais com o comércio, com toda a infraestrutura que foi destruída, com tudo isso. E hoje a gente não vê nenhuma possibilidade de prevenção. E o que me preocupa, porque eu sou de Quebrangulo e sei que isso é um ciclo, geralmente a história mostra que a cada 10 anos nós temos um ciclo de enchente em Alagoas. E irá completar 10 anos no dia 18 de junho de 2020.
e até lá, se a gente começasse as obras hoje, não estariam prontas. Então, possivelmente, provavelmente, entre os meses do primeiro semestre, Primeira quadra chuvosa. na primeira quadra chuvosa de 2020, nós teremos cenários de desastres causados por enchente. Que podiam ser evitados. Que poderiam ser evitados com obras de engenharia, com estrutura das defesas civis, tanto municipais quanto estadual. O que você observa, no entanto, é que só existe nas cidades, foram instalados ainda na época do governo Teotônio Vilela Filho, alarmes e pluviômetros, que vai indicar na sala da SEMAR, que também foi instalada depois dessa época, um cenário de possível enchente. E o que, é que vai acontecer? O alarme vai tocar e as pessoas vão ter que sair das suas casas. Pode ser que evitemos mortes, mas não iremos evitar os outros desastres. E, fora isso, ainda temos hospitais, como o de Paulo Jacinto, que está lá um esqueleto branco sem ter terminado. Ainda temos casas que não foram concluídas. Ainda temos um restante de obras que necessariamente teriam que ser concluídas. Por exemplo, a prefeitura de Branquinha, nunca se pensou. Era uma prefeitura de Taipa, o prefeito agora transferiu ela para um prédio da saúde. Nós temos cidades que perderam todos os seus prédios administrativos que nunca foram recuperados. A memória administrativa perde-se também com isso. Então, é assim, um cenário, eu estou aqui dando uma de Nostradamus, mas é um cenário de desastre que se avizinha e que a gente fala para ver se toca o coração do gestor, se toca a consciência do executivo. Infelizmente, o governador faz ouvidos moucos. Tragédias anunciadas, elas geralmente se confirmam, né? Sem dúvida nenhuma. Então, pode-se aqui colocar que o Legislativo tem essa preocupação e urge também uma resposta do Executivo, né? Essa do Pinheiro, que está mais em voga. Inclusive, hoje foi o dia de instalação da Comissão Especial do Pinheiro. O senhor que é relator da Comissão do Pinheiro aqui na Assembleia, fomos escolhidos, né? hoje para ser o relator da comissão. Fizemos logo a primeira reunião com a Defesa Civil do município, com a Defesa Civil do Estado, com as associações de bairro, com a associação empresarial lá da região do Pinheiro. Mas essa questão do Pinheiro já era levantada há 20 anos atrás. As pessoas já vinham dizendo, estamos com um problema, ou estamos passando por uma situação, no futuro pode ser que aconteça. E aconteceu. Ainda não chegamos ao pior da catástrofe do Pinheiro. Mas isso é pavoroso. É pavoroso, é aterrorizante. E eu lhe digo, eu vivenciei uma catástrofe. Eu vi as pessoas morrerem, desaparecerem. Eu vi as casas, o comércio sumir do mapa, como se tivesse caído uma bomba atômica do dia para a noite na minha cidade e na minha região. E eu tenho muito medo do que pode acontecer com o futuro do bairro do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, mas também muito medo com o que ainda vai acontecer, não é que pode não, que vai acontecer no Vale do Paraíba, iniciando em Quebrangulo, terminando no Pilar, e no Vale do Mundaú, iniciando em São José da Laje e terminando em Rio Largo. Isso está claro e desenhado. Precisamos ter uma alternativa a esse cenário de desastre. Que não, isso passa necessariamente por uma execução dos projetos pelo governo do Estado. Que já estão definidos, prontos, não é? E que foi gasto muito dinheiro. Para a elaboração. Para a elaboração dos projetos. 8 milhões e meio de reais. Mais grave ainda. A responsabilidade aumenta diante do que já foi gasto, não é, deputado? Sem dúvida nenhuma. Agora, como o senhor falou da comissão do Pinheiro, especial do Pinheiro, na condição de relator agora, e essa reunião que foi realizada, ela foi determinante para algo, para alguma medida? Na verdade, a Assembleia já vem se preocupando com o bairro do Pinheiro desde o começo dessa legislatura. Ainda em fevereiro, o deputado Cabo Bebeto convocou uma sessão especial. E todos estivemos reunidos lá e saímos com uma pauta de 8 ações que a Assembleia poderia ter interferência. Algumas nós conseguimos com êxito. Por exemplo, o prefeito Rui Palmeira aprovou na Câmara de Vereadores de Maceió isenção dos impostos municipais, tanto para IPTU, o Imposto de Transmissão de Terra de Domínio, como a questão também do ISS. Falta o Estado seguir esse exemplo, Falta o Estado seguir esse exemplo. Dessas 9 ações que determinamos naquela época, 7 foram concluídas. Então, eu achei até um resultado muito positivo da sessão especial da Assembleia. Tipo, a instalação de um núcleo de monitoramento permanente, integrado da Defesa Civil Municipal dentro
do bairro do Pinheiro. Já está pronto, já está concluído. E outros itens da pauta. Depois fizemos uma visita, eu e o deputado Cabo Bebeto, à Defesa Civil Municipal, onde levantamos mais 9 objetivos. Dos 9, 6 foram concluídos. Faltam alguns, como, por exemplo, o governo do Estado enviar uma lei de isenção. Ontem, a Assembleia aprovou uma indicação de minha autoria, mas foi aprovado por unanimidade e extra pauta, os deputados se reuniram para colocar extra pauta, para que o governo estadual isente o ICMS do comércio local, isente o IPVA dos veículos locais e também o Imposto sobre Transmissão de Domínio, o ITCD. Também conseguimos. Agora, qual é a dificuldade? Política. Até hoje, ninguém conseguiu juntar o prefeito e o governador numa mesa para discutir a situação. Mas isso é uma questão suprapartidária? Isso é uma questão suprapartidária, sem ideologismo. Exatamente. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de uma cidade. Uma questão de gestão responsável, são mais de 40 mil pessoas, são mais de 32 mil postos de trabalho. É uma questão necessária que se sente, que trata uma política, vamos dizer assim... pactuada, não é? Que seja conciliável. Pois é. Tínhamos outras pautas, por exemplo, instalação de câmeras no bairro do Pinheiro, que ficou combinado com o Ministério Público, seria colocado pela Braskem, depois eles modificaram e pediram que a Braskem fizesse investimentos de infraestrutura. Então agora a Assembleia precisa de um outro olhar, onde é que a gente vai conseguir essas câmeras, porque os deputados acham que é importantes, se é no governo do Estado, na defesa, na Secretaria de Segurança, se é no município, pela própria SMTT, que monitora a cidade todinha, nós estamos trabalhando nesse sentido. E trabalhando... aquelas câmeras da SMTT que foram anunciadas, exato, né? Só serve para botar... Elas poderiam ter uma utilidade essa é a ideia. Mais ampla, digamos assim. E aí nós estamos agora elaborando outras pautas. Hoje foi muito bom, hoje foi um dia de escutar mais uma vez a população, escutar mais uma vez alguns técnicos. Mas, lógico, ainda precisamos identificar no Instituto do Meio Ambiente, especialmente, que é um órgão estadual fiscalizado por nós. O Instituto do Meio Ambiente não tem técnicos, não tem geólogos no seu quadro de pessoal. Quadro. O Instituto do Meio Ambiente não tem capacidade técnica, nem infraestrutura técnica necessária para licenciar nem a Braskem, nem a Petrobras, nem a Algás, nem a mineração Vale Verde, agora que se instalou. Durante todos esses anos em que mais de 40 anos. De existência do Instituto, ele não tem capacidade de fiscalização. Ele já teve efetivo lá atrás. Hoje em dia não tem mais. Nem ele se modernizou como era necessário. Porque eu sou muito crítico do Instituto do Meio Ambiente, que só serve para distribuir sacola plástica na praia. É uma crítica que eu sempre faço. O Instituto do Meio Ambiente não poderia estar escrevendo laudos, visto que ele tem um convênio com a Braskem. Quem banca muito dos funcionários do Instituto, que eles chamam de precarizados ou terceirizados, é a Braskem, a Petrobras. Mas isso é de uma gravidade imensa o que o senhor está colocando, deputado. E isso foi um dos pontos levantados na nossa reunião aqui e gerou uma denúncia ao Ministério Público Federal. Isso gerou uma denúncia do Ministério Público Federal na Justiça. O Ministério Público Federal está investigando este caso especificamente. E aí cabe também responsabilidades civis, não é? Pessoais. Porque assinar laudo para manter um estado de coisas que sabe-se por antecipação que vai prejudicar a população. O próprio geólogo que veio representando o Instituto do Meio Ambiente na sessão pública era terceirizado, não era efetivo. O próprio geólogo, eu não estou questionando aqui a capacidade técnica do geólogo, nem a sua integridade, nem a sua honestidade, não estou questionando nada disso. Estou questionando que ele não é um servidor efetivo. Isento, digamos assim. Não é um servidor efetivo do órgão. A condição dele não permite essa condição. É precária. Qualquer um, a partir do momento que ele der um laudo que seja de desinteresse de qualquer gestor ou de qualquer conveniente, que você está conveniado, você será demitido. Então, ela é, no mínimo, precária. E essa é uma coisa que tem chamado a atenção. Nesse dia, nós fizemos um ofício, no dia 28 de fevereiro, ao Instituto do Meio Ambiente. E até a data de hoje... Não obteve resposta? Não obtivemos respostas. O que foi que fizemos? Reiteramos o ofício e encaminhamos também ao Ministério Público Estadual e à mesa diretora da Assembleia. Pois bem, já que estamos falando sobre essas questões ambientais que dizem respeito não só ao meio ambiente, às agressões ao meio ambiente, como também à economia, não é?
Eu vou partir para um debate que houve também recentemente, e o senhor se pronunciou sobre a mortandade de peixes nas lagoas Mundaú e Manguaba, e o senhor colocou na sua fala justamente a condição que tem as lagoas hoje, ao longo dos anos, de receber dejetos incessantemente, e que isso pode ser, sim, também uma das causas, que o senhor levantou o questionamento de um técnico do IMA. Da UFAL. Da UFAL, exatamente. Isso, um estudo técnico da UFAL. Nós temos a Lagoa Mundaú e Manguaba, o complexo lagunar, recebendo água praticamente, basicamente, desses dois rios que nós comentamos, Paraíba e Mundaú. E de outros afluentes, lógico, da região, da sua bacia. Porém, em nenhuma região de Alagoas, e nós temos mais de 73% da nossa população sem acesso à rede coletora de esgoto, e se você for colocar em tratamento, isso passa dos 80%, despejando muito delas nessa região, seja em Maceió, seja em todo o Vale do Mundaú, em todo o Vale do Paraíba, na região metropolitana, Satuba, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro. Então ela vira uma descarga natural do esgoto dessas grandes regiões, dessa macro-região. O que foi que o laudo mostra? Que existe uma grande proliferação de algas, que elas ficam armazenadas no fundo da lagoa e que quando você tem uma mexida muito grande devido à chuva, essas algas sobem, sufocando a fauna... Oxigênio. O oxigênio, tirando o oxigênio e também competindo com a fauna local, com os peixes, com os siris, com os caranguejos. Eu vi uma cena de uma moreia morrendo. Terrível. Na beira, que me chocou assim, porque você via que ela estava agonizando. A densidade pluviométrica que vai definir esse quadro de mortandade de peixes. Isso, lógico que a gente está em fase, não é um laudo definitivo, é um laudo de estudo da primeira vez que isso aconteceu esse ano, que essa já é a segunda. E ainda estão em estudo se temos também problemas de descarte de tiborna de usinas de açúcar. Ainda. Que hoje em dia é muito difícil porque a tiborna... Os agrônomos e os usineiros descobriram que a tiborna é um grande adubo, então dificilmente eles descartam. Antigamente é que se fazia muito isso. Antigamente era muito comum, porque eles não sabiam o poder que ela tinha. Hoje em dia, geralmente, eles voltam para a terra. Mas ainda está em análise isso. Também está em análise se houve algum descarte de resíduos de indústria, especialmente do Distrito Industrial de Marechal Deodoro, Polo Industrial de Marechal. Então, isso ainda está em questionamento. Amanhã teremos uma reunião do Comitê da Bacia e a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia irá se fazer presente. Mas o que nos chama a atenção é justamente a questão do saneamento básico no Estado como um todo. Essa é uma luta que eu trago desde a minha época como secretário de Meio Ambiente de Maceió. É um problema de Maceió, nós temos feridas abertas na nossa cidade, como é o caso do Salgadinho, do Riacho das Águas Férreas, do Riacho do Sapo, do Riacho do Silva. Nós temos vários exemplos de como nós maltratamos o meio ambiente no estado de Alagoas e especialmente nas nossas cidades. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e em 1 minuto estaremos de volta para tocar neste assunto. Certo. Já, já. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Davi Maia, do Democratas, e nós falamos justamente sobre ações que pautaram a sua ação parlamentar nesse primeiro semestre legislativo. Deputado, nós falávamos no bloco anterior sobre agressões ambientais e como o senhor, que é
presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, tem a total condição, né, de colocar a preocupação do poder legislativo com essa situação que é crescente, vai na contramão do conhecimento. Não é? Na sua opinião, o que pode ser feito do ponto de vista da vontade política e da ação prática da sociedade para barrar o aumento dessa agressão? Primeiro, nós temos em Alagoas, nós hoje somos refém de uma sigla chamada CASAL. A Companhia de Saneamento de Alagoas sequestrou para si o direito e impede investimentos nessa área. Eu tenho debatido muito com o sindicato e com a gestão da CASAL, que alegam que houve um problema de gestão durante vários anos e que essa gestão, vamos dizer, politiquesca, essa gestão politiqueira, quebrou a companhia. Hoje, eu sou de 86, então eu não posso querer falar do que eu não vi, eu não posso querer falar do que eu não vivi. Eu não quero mais levantar em quem foi o fundador, o que foi que ele fez, o que eles não fizeram. Eu sei o seguinte, que o que nós temos de saneamento no estado de Alagoas, tratamento de esgoto, basicamente, porque saneamento é esgoto, água, drenagem e resíduos, mas o que nós temos de tratamento de esgoto foi feito na década de 70. É muito antigo. É um vácuo de... É um vácuo enorme. Mais de 40 anos. Tratamento e coleta de esgoto não dá voto. O eleitor não vê. O povo pouco se preocupa com isso. E quem mais sofre são as classes mais baixas. Pela primeira vez, Gorete, um deputado tirou recurso da sua verba de gabinete para fazer uma pesquisa. Pois é, eu ia tocar nesse assunto. O senhor fez a pesquisa? Eu fiz a pesquisa. Porque eu sou muito questionado, especialmente pelo Sindicato dos Urbanitários, das minhas expressões sobre a CASAL. E eu acho que eu falo em nome do povo, porque eu fui eleito prometendo isso na minha eleição. Queria combater a companhia e queria trabalhar pela privatização da companhia. E eu fiz uma pesquisa para saber o que a população achava. Agora, é impressionante como a companhia é rejeitada pela população de Maceió. Também só fiz em Maceió porque foi verba do meu gabinete e foi caro. Verba pública e a pesquisa está no site, está no meu site, www.davimaia.com.br. O que foi que nós encontramos? A sociedade acha muito cara a tarifa de água, que foi aumentada de novo, e eu fiz a pesquisa antes do aumento, recebeu agora mais 6%. Inclusive, a Assembleia aprovou a convocação, tanto do presidente da CASAL quanto do presidente da ARSAL, para explicar o aumento. 6,22%. 6,22%. Isso traduz, perdão, interrompê-lo, também, isso é duplicado, porque aumenta a taxa de esgoto. A taxa de esgoto. Isso, mas a taxa de esgoto eles cobram onde não tem, mas geralmente é uma parcela pequena da população, porque a gente tem pouca coleta de esgoto. Eles cobram de 30% da população de Maceió. Então nós convocamos eles, isso dá 64% de aumento só no governo Renan Filho. Nós fizemos uma conta, um assalariado, um funcionário que recebe um salário mínimo, ele perdeu a capacidade de adquirir 50 mil litros de água. Então ele não investe na água, aumenta o preço para suprir uma conta, porque depois o presidente da CASAL vem aqui na Assembleia e diz que a gestão mudou, e não é verdade, porque quem está pagando a conta do déficit da CASAL é o consumidor. Então ele não faz investimento para colocar à disposição mais água e, ao mesmo tempo, ele diminui a sua capacidade de adquirir. Então, você deixa de adquirir, vai sobrar mais água e você vai pagar mais caro por ela. É uma conta, assim, que só agride o consumidor. Fora isso, na questão que eu trato mais, que é a questão do tratamento de esgoto, é um órgão que não dá. É uma obra que não dá voto. É uma obra que é caro, que precisa de investimentos necessários e que a companhia não pode fazer porque ela não tem. Ela está falida, está quebrada. O que ela detém ainda são poucas concessões. Por que eu digo poucas? Porque apesar da CASAL estar presente em 75 municípios alagoanos, poucos deles renovaram a concessão. Na maioria dos municípios ela está de uma forma precarizada. Infelizmente, o Senado não votou MP 878, que corrigiria isso e deixaria que os municípios fizessem licitação. Deputado, nesta questão da privatização, o senhor acredita que seria realmente a solução do problema da CASAL? Porque eu faço esse parâmetro do que representa a privatização da Eletrobras. Aqui nós temos a Equatorial.
que já provocou problemas de difícil solução. Quer dizer, não é como trocar 6 por meia dúzia, né? É muito mais na correlação. Olha, Gorete, eu vejo o seguinte, a relação da Equatorial com a privatização. Eu defendo muito o sistema privado, muito a iniciativa privada. E digo com todo orgulho, vamos dizer assim, que o meu primeiro programa para a minha rede social, para o meu público, foi defendendo privatização. Eu acho que eu sou o único deputado da história de Alagoas que ganhou uma eleição defendendo privatização. Primeiro, vamos falar da Equatorial para depois voltar para Casal. A Equatorial pegou a empresa do Maranhão, que era a 26ª empresa no ranking de qualificação do sistema elétrico brasileiro, e elevou para 11º. Então, expertise eles têm. Segundo, no primeiro anúncio, e o presidente da Equatorial falou muita besteira na entrevista coletiva que deu aqui, mas no primeiro anúncio de aumento de preço da Equatorial, o que houve? Uma redução do preço da tarifa em 2,3%. Isso não é, infelizmente, a mídia não divulga dados positivos, mas é verdade. Terceiro, está acontecendo muitos apagões, muitas falhas técnicas, e essa casa convocou o presidente da Equatorial para dar explicações. Infelizmente, e muito por culpa minha, mas nossa da casa, nós não conseguimos agendar, encontrar um espaço. Mas já está certo que entre o dia 1 e 7 de agosto ele estará aqui presente para dar as devidas explicações. Até porque eu fiz questão de fazer a convocação, porque eu sou quem mais defende o processo. E se o processo que eu estou defendendo está dando errado, algum problema tem. Então eu questionei, ele vai vir aqui dar as explicações devidas pelo corte de apagão. Mas muito me chama a atenção que na primeira semana que a Equatorial estava funcionando, nós estivéssemos com 3 apagões por falhas técnicas. Isso tem alguma explicação que não está clara. E eu quero que fique muito claro, porque para ver, inclusive eu não estou acusando, mas a possibilidade de ter acontecido algum boicote do sistema. Então, eu defendo a Equatorial, não defendo a Equatorial, defendo o sistema de privatização nesse sentido, porque temos o exemplo da Equatorial no Maranhão e deu muito certo e eu fui conhecer. Segundo, voltando para Casal. Não é que a privatização da Casal vá dar certo, é que é a única forma de fazer investimento em esgoto. A empresa não consegue financiar obra de esgoto. A empresa não consegue recursos externos. Toda obra que existe, o governador, a mais uma das falácias dele, mas o governador, as 2 obras que ele inaugurou de tratamento de esgoto em Maceió, tanto o Expressinho da Pajuçara, e eu trabalhei basicamente no Expressinho da Pajuçara porque fui que denunciei no Ministério Público Federal, quanto a obra do Jacarecica, que ele inaugurou recentemente, as obras demoraram 10 anos para acontecer, toda 100% com recurso federal. A Maceió não poderia ter dado nenhuma licença de construção de novo prédio desde outubro de 2017, porque tem uma decisão de um juiz federal contra a Casal, obrigando ela a terminar essa obra em outubro de 2017, era o final da sentença. E como se consegue se burlar? Conseguir, porque ninguém alegou, ninguém foi atrás, o juiz também não cobrou como deveria, o Ministério Público Federal também ficou quieto, porque também envolveria um maior impacto na crise. Mas desde outubro de 2017 nós não poderíamos ter dado licença ambiental, porque a Casal não terminava essa obra do Expresso, que eles prometeram fazer em 5 meses. E que está dando problema, o esgoto de Jacarecica está transbordando, o esgoto de Cruz das Almas está transbordando. Vai superpopulacionar, digamos assim, aquela região sem... Superpovoar, melhor dizendo, sem a condição de infraestrutura. Gorete, nesse caso mais específico, essa obra demorou 13 anos. 13 anos a bacia do Jacarecica. 13 anos para ligar desde Jacarecica, uma obra simples. Ligar Jacarecica ao emissário submarino. Então, o que justifica essa demora? Falha técnica, falha financeira, falta de vontade, obra mal feita, a obra teve que ser refeita. Então, existe um problema, sim, do setor, existe um problema, sim, de infraestrutura. Se você pega as 2 empresas que ganharam a PPP, que demorou 7 anos para esse governador assinar a ordem de serviço dessa PPP, a PPP do Benedito Bentes e a Sanama e Sanema. Há uma parte ali do Benedito Bentes, Cidade Universitária Tabuleiro, e a outra parte Farol, Pitanguinha e Pinheiro. Demorou 7 anos para ele dar ordem de serviço. Quando ele deu ordem de serviço, as obras estão andando de maneira acelerada. A iniciativa privada, se você for ali, eu conheço
o sistema de tratamento de esgoto do Benedito Bentes, porque lutei muito por ele, inclusive conseguimos uma redução de 50% da taxa de esgoto no bairro do Benedito Bentes. A obra da estação de tratamento, que é quase um prédio de 3 andares, que era um esgoto a céu aberto, com todo respeito ao telespectador, mas as pessoas é conhecido lá como o Bostão do Benedito Bentes. A obra, do dia para a noite, ela já estava levantada, já estava pronta, porque tinha interesse, tinha financiamento, tinha dinheiro, tinha vontade do empresário de fazer para receber, para poder cobrar da população. Então, não é que o sistema de privatização é bom ou ruim, é que ele é necessário nesse momento, porque é a empresa pública que toma conta do setor quebrou. E outra coisa, a população não pode ser refém dessa situação. A população não pode ser refém da Casal. Fala o sindicato que isso acarretará em demissão de 400 pessoas. Imagine 7 bilhões de reais investidos em Alagoas, quantos empregos isso não irá gerar? Então, será que por 400 pessoas a gente vai deixar de gerar mais de 5 mil empregos diretos? É uma lógica que não fecha. E tudo isso, porque estamos reféns da Casal. Falta vontade política, falta uma vontade de enfrentar o problema. E eu sou da bancada de oposição, eu e o deputado Bruno Toledo somos os únicos declarados de oposição dentro da casa. Mas no dia que o governo mandar o projeto que ele fez do BNDES, que custou também muito dinheiro para ser feito, para dentro dessa casa, eu faço questão de pedir ao presidente para ser o relator e para defender o governo. Nesse dia, você vai ver um deputado governista como não existe na bancada. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, em 1 minuto, Frente a Frente está de volta. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Davi Maia, do Democratas. Ele, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, já falamos sobre a sua ação nessa área. E agora falemos, deputado, sobre a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O parlamento cumpre a sua função de fazê-lo antes do recesso parlamentar e, nesse sentido, que o senhor observa no contexto total da LDO? A gente ainda vai ter tempo de discutir ainda daqui para o final do ano muito da questão do orçamento, eu acho muito importante. Fico triste porque a Casa ainda não aprovou o orçamento impositivo. Acho a necessidade eminente desta Casa se reunir, nós já tivemos esse semestre todo nos reunidos para elaborar a lei. Espero que no começo de agosto esteja aprovado o orçamento impositivo para que consigamos interferir. Eu tenho comigo a convicção e a experiência que eu tive trabalhando no Poder Federal, na Câmara Federal, que o orçamento é a peça primordial da Assembleia. É a peça que a Assembleia deve se engajar a estudar com mais afinco, porque aí é quando a gente consegue corrigir as distorções do governo do Estado. Por que você tem tanto dinheiro gasto com comunicação e, ao mesmo tempo, você não tem concurso na área do serviço técnico agropecuário? Por que a Emater não tem nenhum extensionista trabalhando com o pequeno produtor? Por que a Secretaria de Agricultura está tão falida e sem condições de executar os seus programas? Porque a Secretaria de Ação Social não tem orçamento próprio. Então, é aí que você consegue discutir, na parte do orçamento, fazendo as suas devidas
correções. A gente aprovou agora a lei de diretrizes orçamentárias, mas o orçamento ainda volta, e aí eu espero que na LOA nós consigamos fazer essas modificações necessárias. O senhor falou de recursos para setores importantíssimos, estratégicos, né, para o Estado, mas há outros setores também, como da segurança pública, né, e nesse contexto da segurança pública, o senhor realizou uma audiência pública para debater o sistema penitenciário, foi isso? Foi a audiência do deputado Inácio Loyola. Inácio Loyola, melhor dizendo. E nesse aspecto da segurança pública, o que o senhor destacaria hoje aqui em Alagoas? Acho que nós tivemos, e verdade tem que ser dito, um avanço no sistema de segurança pública. Ele melhorou, porém, não é que eu condeno, mas o que eu discuto hoje é a forma não local, mas nacional de que nós estamos debatendo segurança pública. Será que a guerra contra as drogas é essa a solução para acabar com o tráfico? Será que a gente não precisa, e eu venho questionando isso, eu sei que eu sou minoria na casa quando eu falo essas coisas, mas será que a gente não precisa modificar um pouco a forma de realizar ou de observar essas situações da criminalidade? Será que o impacto dessa violência nas comunidades mais pobres, nos locais que precisam de mais uma assistência da mão do Estado, quando a gente faz essa guerra que estamos vivendo hoje, esse pessoal que já é vítima da violência local, ele não passa também a ser vítima da violência estatal? Então, eu acho que a gente precisa discutir violência agora de uma maneira mais ampla. Nós precisamos combater o crime organizado com a desorganização deste crime. E quando eu digo com a desorganização deste crime, eu quero deixar bem claro o que o Uruguai está fazendo, o que o Canadá está fazendo, o que a Holanda está fazendo. Nós já tivemos nos Estados Unidos a famigerada lei seca. Foi proibido vender bebida alcoólica. Foi quando criou Bonnie e Clyde, foi quando criou outros e outros gangsters famosos. Cinematográficos que ficaram na história daquele país. Quando a bebida alcoólica passou a ser permitida novamente, simplesmente eles sumiram do dia para a noite. Então, eu acho, não estou dizendo aqui que a gente tem que legalizar, nem que tem que proibir. Eu tenho que dizer que a gente tem que debater a forma institucional. E você vê muito em Alagoas, uma proibição ao debate, uma proibição ao questionamento. Só esta maneira correta. Eu defendo a Polícia Militar muito. Inclusive, votei contra aqui as 2 vezes para ampliar o tempo de aposentadoria da Polícia Militar. Por que eu votei contra? Apesar de defender a reforma da Previdência. Por que eu votei contra os militares? Porque eu quero um militar novo me defendendo. Eu não quero um militar velho, barrigudo, na rua, correndo contra o crime. Não, eu quero um militar novo. Por isso que eu votei, pensando na população, não foi pensando na aposentadoria do militar. Porém, nós precisamos discutir a forma como estamos agindo na rua. Você quer arrefecer, Davi? Você quer diminuir a pancada na criminalidade? Não, quem me conhece sabe como eu ajo. Eu acho que a gente tem que usar o poder da lei mesmo. Tem que prender, tem que levar para a cadeia, tem que pressionar o Código Penal, que ele é muito ainda em aberto. Não estou discutindo o sistema carcerário, a superpopulação do sistema carcerário. Eu estou discutindo o que nós estamos fazendo com as populações mais carentes. Eles estão sendo vítima do crime organizado e vítima do poder estatal e estão entre balas. A verdade é esta. E aqui em Alagoas, mais regionalmente falando, nós temos um problema sério de investigação. Eu acho que a Polícia Militar faz um papel fundamental, mas eu não vejo a Polícia Civil com a estrutura nem as pessoas necessárias para fazer. A gente só trabalha na repressão e na investigação. Você vê que não temos os mesmos resultados. Carga tributária. A reforma tributária, o governo federal colocou a reforma da Previdência como a solução dos problemas econômicos do país. E a gente sabe que... É um passo. Isso pode ser um passo e poderia se inverter essa ordem, né? Porque nós temos uma reforma da Previdência que
que o conceito da mudança é sair de um tipo de gestão para capitalização. Essa é a essência. Pelo menos o economista Paulo Guedes foi ao Congresso defender o avião. A capitalização. A capitalização é o avião. Pois é, exatamente. Mas a reforma tributária, e mexer democraticamente, né, em espaços até então intocáveis, não estaria numa condição de prioridade, deputado? Goreto, eu penso nas coisas muito que é possível e o que é mais rápido. Sempre eu penso dessa maneira. A reforma da Previdência ela é a mais necessária neste momento, apesar de que a reforma tributária já está no Congresso. Por conta de motivos que a reforma da Previdência nós temos que resolver um problema de agora. Os estados quebraram. Rio Grande do Sul não paga salário, Sergipe não paga salário, Rio de Janeiro não paga salário, Minas Gerais nem é efetivo nem aposentado, ninguém recebe. Alagoas é uma exceção, né? Alagoas é uma exceção à regra. Também pela voracidade arrecadatória do governo, do governador, do secretário da Fazenda e pela política de austeridade que ele tratou de servidores. O servidor em Alagoas não tem aumento há muitos anos. Então o governador aumentou a arrecadação e diminuiu os gastos. Economicamente ele foi inteligente. Porém, no Brasil, a prova mostra o contrário. O Brasil hoje gasta muito dinheiro com Previdência, que deveria estar gastando com infraestrutura, educação, saúde. E hoje o dinheiro está indo para a Previdência. Nós tratamos melhor os nossos idosos do que os nossos estudantes. Nós gastamos muito mais com o idoso. E quem é o idoso que o Brasil gasta? É o idoso assalariado? Não. É o idoso pequeno produtor rural? Não. É o idoso procurador da República, é o idoso juiz aposentado, é o idoso deputado federal, deputado estadual não, porque já acabaram as aposentadorias de estaduais há muito tempo, mas o deputado federal aposentado, é o senador aposentado, é o delegado, é o procurador do estado, é a elite do funcionalismo público que consome grande parte desse recurso. Eu vi um estudo do Salchida, que trabalha na equipe do Paulo Guedes, que para um procurador que recebe o teto, o Paraíso vai pagar a ele 5 milhões de reais. Vai doar a ele além do que ele contribuiu. Isso é correto? Não é errado. Então, essa reforma da Previdência, ela atinge diretamente o grande problema. O grande problema. Eu sempre defendi a reforma, tive como falar isso aqui para os produtores rurais, com quem eu tenho tido um mandato muito cooperativo com eles, especialmente essa questão de FECOEP, Secretaria da Agricultura, e eles vieram aqui agoniados e disseram, olha, não tenham dúvidas que essa questão de BPC e essa questão do rural na aposentadoria, isso é boi de piranha. Para quem não está em casa, que não entende o que é boi de piranha, quando você vai atravessar um rio do Pantanal, você pega o boi mais velho que você tem, bota no rio para as piranhas ir comerem. E aí você passa com a boiada. Então isso estava na reforma, para que os deputados tivessem o que debater, tivessem o que mudar. Vamos atacar o BPC e o rural. Tirava. Isso sempre estava claro que ia ser tirado. Mas não é só isso que está sendo colocado. E no final tem a capitalização, que não vai entrar na reforma porque o relator tirou. O partido do governo ainda vai tentar aprovar a capitalização. O economista Paulo Guedes ainda vai ter interesse de bater? O Paulo Guedes está muito interessado. Ele diz que sem a capitalização, daqui a 10 anos nós teremos que fazer outra reforma. Eu acho, sinceramente, o Estado tem que ter o seu cuidado social com as pessoas. Tem que ter a sua responsabilidade social. Porém, a gente precisa ter uma conta que se pague. Se essa conta não se pagar, não adianta de nada a gente ter proteção social, porque vai faltar dinheiro. Então, verdade seja dita, eu sou um dos fãs mesmo, não gosto do presidente, agora do Paulo Guedes. Não gosta do presidente? Não. Do Paulo Guedes. O presidente ganhou uma eleição meio dentro da condição das redes sociais, né? Ele foi criado e pegou também esse embalo do discurso liberal. Sim. Ele adquiriu, que ele nunca teve esse discurso, mas ele absorveu esse discurso liberal, montou uma equipe que uma parte é muito boa. E que cada um tem seu plano para o governo. Não existe uma unidade, não é? De proposta de governo. Mas, sinceramente, eu acho que ele levou tanta pancada nesse primeiro semestre. Ele apanhou tanto do Congresso, da população, das manifestações, que eu acho que ele começa a querer entrar no trilho. Eu acho que a família parou de twittar, a família parou de ir para o Facebook. Eu acho que, assim, o Paulo Guedes também falou muito... Porque estava incomodando até o próprio governo, né? O Paulo Guedes falou muita besteira também. Não poderia ir nunca para um confronto com o deputado Rodrigo Maia, que é do meu partido, assim, e um cidadão que tem sido balizador da democracia do Brasil.
O Rodrigo tem segurado esse peso sozinho e apanhado muito nas redes sociais. Você entra nas redes sociais e só não fala que o Rodrigo é bonito, mas... E ele tem sido esse grande balanceador junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas sem dúvida nenhuma quem está de primeira linha ali é o Rodrigo, pautando pautas positivas para o governo. Ele não chegou com nenhuma pauta bomba ainda, porém pautando outras pautas de interesse da sociedade. Ainda, como o senhor disse. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui junto conosco no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. É um prazer, Gorete, sempre. Quando você mandar o convite, eu venho. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.